Começar respondendo a pergunta do deputado Caiado, e vou mencionar as outras que me foram dirigidas também. O deputado menciona um aspecto muito importante, que é de ter um foco. E o movimento de combate à corrupção eleitoral está preocupado com o estabelecimento de um foco. E no centro desse debate está, no nosso entendimento, o que nós chamamos, nós vamos inclusive apresentar na semana que vem um documento para a sociedade brasileira, conclamando a sociedade toda a essa mobilização, convidando todas as organizações para se unirem para uma nova iniciativa popular. E nós estamos denominando, e vamos lançar material didático, cartilhas, impressos de toda forma, internet, para nós mostrarmos o que nós estamos chamando de financiamento democrático e de lista transparente, que é a lista pré-ordenada, e o financiamento público, com algumas características que para a sociedade civil são essenciais, de transparência, de fiscalização, de acompanhamento, de controle social desse processo. Mas junto com isso, vem dois aspectos que não podem ser separados no nosso entendimento, que não tiram o foco, estão interligados, porque nós não podemos conversar com a sociedade brasileira, e ninguém compreende como a lista pré-ordenada pode ser feita sem alterações na prática partidária, sem que se dê alguma segurança de que o caciquismo não vai resolver negativamente a formação dessas listas. E nesse sentido é preciso sim acrescentar algumas linhas de alteração a lei dos partidos políticos, não quebrando foco, mas dialogando com a lista pré-ordenada. O que é que precisa mudar nos partidos para que a lista pré-ordenada case perfeitamente como uma luva? Então não é perder o foco. E por outro lado, algo que nos é absolutamente caro e nós não deixaríamos de incluir na nossa mobilização, que é o fortalecimento dos mecanismos de democracia direta. Nós sentimos na pele o que é coletar assinaturas que não podem ser conferidas, porque não há como conferir 1.300.000 assinaturas, 1.600.000 como conseguimos depois, mais 300.000. Não há como conferir. E um parlamentar ainda disse que iria pedir a contagem, a conferência de cada assinatura. Isso nos levou a pedir que um grupo de deputados, e felizmente apareceram vários que se predispuseram a fazê-lo, assinassem logo o projeto para evitar que isso acontecesse. Então não é justo que a Constituição diga que tem um instrumento de apresentação de projetos de lei de forma direta, sem intermediação, e que essa falta de intermediação não seja possível apesar do que diz a Constituição. Então nós vamos precisar regulamentar isso aí também, regrar. Quanto à questão das minorias e de grupos e de questões de gênero e tudo, nós entendemos que isso é da própria natureza do parlamento. O parlamento deve ser uma representação da sociedade e não uma representação das forças que melhor jogaram o jogo político. Não pode ser assim. As regras devem ser feitas de uma tal maneira que seja um filtro, um espelho claro do que realmente é a sociedade. Se há uma distorção grave, é porque o sistema não está certo. Na Argentina aumentou-se a participação feminina de uma presença pífia para em torno de 40%, com mudança na legislação e com a presença da mulher de forma mais adequada na lista partidária fechada, com determinações legais. E isso ganhou a Argentina com isso, porque traz para o universo político metade da sua população. Metade da população brasileira está sendo ouvida de uma forma inadequada. Mais da metade da população brasileira. Eu até brinco que se os cargos públicos fossem de deputado, por exemplo, os cargos parlamentares fossem providos por concurso público, as mulheres seriam a grande maioria, porque nos nossos concursos jurídicos elas já são nos últimos anos. Daqui a pouco a gente vai ter que ter uma reserva de vaga para homens no concurso para juiz, porque senão... Agora, essas mulheres que julgam, que são membros do Ministério Público, que estão ocupando maciçamente todos os cargos, que demandam provas de conhecimento de títulos de sua formação jurídica ou em outras áreas, essas que estão
ocupando de igual para igual esses espaços, apenas quando se trata das eleições, não. Então está errado. E se está errado, tem que ser consertado. E o meio para se consertar é o sistema, é o desenho do sistema. Fala em desenho do sistema, um deputado, perdoe também, eu não gravei o nome, falou sobre como seria o desenho dos distritos caso passasse o voto distrital. É uma pergunta que eu tenho que devolver para os senhores, porque é a parte impossível da coisa. Porque o desenho do distrito vai ser briga distrito a distrito, porque ele vai decidir a sorte de cada parlamentar. Só nisso não se chega a consenso nessa casa, eu tenho certeza. Na hora de desenhar distrito, porque não pode... Ou será que o Congresso Nacional vai outorgar à Justiça Eleitoral aquilo que vem sendo sobre o que há tanta queixa aqui, que é que ele dê a palavra final. Então, é uma questão que leva para um debate intransponível e eterno. E que no desenho do distrito se define quem permanece e quem sai. Distrito a distrito. É só ver bases eleitorais. E os parlamentares sabem. Só isso dá um imbróglio que impede, no meu entendimento, definição. Por quê? Por que isso acontece? Por conta justamente da excessiva personalização na qual já caiu a eleição brasileira e da qual nós precisamos retirá-la. E fazendo isso através da edificação de partidos políticos que representem não mais conjuntos de indivíduos. E aqui eu faço questão de concluir com a seguinte consideração. O que nós estamos falando aqui, o que o movimento de combate à corrupção eleitoral está propondo, é um sistema eleitoral que traduza o momento que o mundo vive, e que o Brasil já vive há muito tempo, que falta reconhecer, que é o espaço de reconhecimento dos sujeitos coletivos. Os partidos devem se transformar em sujeitos coletivos. Quando nós falamos em um partido programático, nós estamos falando de um grupo de pessoas que se reconhece a partir de bandeiras, de programas, de ideologias, e se une para agir em grupo de forma como age um sujeito coletivo, e não como somatório de sujeitos individuais, como nós temos hoje. Nós temos na história recente da democracia, a democracia representativa que nasce na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, com votações em indivíduos, não havia partidos. O Abadie, inclusive, escrevia contra partidos políticos, que ele usava a palavra como algo jocoso, como algo terrível, que as pessoas não podiam se unir, teriam que agir mesmo cada um como um indivíduo, por conta da tese liberal burguesa do individualismo que prevalecia na época e havia motivado a Revolução. Depois surgiu a democracia representativa partidária, porque os parlamentares começaram a ver que era útil se unir a grupos de pessoas que pensavam mais ou menos como ele. E depois o mundo começa a marchar todo, e a Europa, grande parte, e com muitos pensadores, e um deles, um dos mais destacados, Hans Kelsen, vem dizer que está na hora de os sujeitos coletivos agirem politicamente. O partido não é mais um meio eleitoral. O partido é o próprio ator do processo eleitoral. É o partido que se pronuncia no parlamento. É o partido verde, é o partido de qualquer... Eu não quis mencionar especificamente nenhum partido, mas podemos pensar qualquer partido, qualquer ideologia, que as pessoas que pensam daquela forma se organizem e participem e vão disputar o voto de uma maneira muito simples, porque o eleitor não vai mais encontrar o nome de ninguém, não em todos os votos. É importante, obviamente, que no Executivo, e se mantém, nós não estamos nem preconizando que se mude nada em relação ao que é o Senado, mas que a Câmara dos Deputados, que as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores sejam recortes da sociedade, como representação que são direta do povo, elas sejam recortes da sociedade. Isso não se faz com votação majoritária. Isso só se faz de uma maneira, com votação proporcional. O método que nós temos atual já foi usado e já não é válido. Só há uma maneira de nós encontrarmos a verdadeira representação proporcional da sociedade brasileira. A lista fechada e com um meio que favorece, não salva, mas aumenta a possibilidade de controle, que é o financiamento público. Eu acho que o caminho, que é o caminho da sociedade, é esse. Nós vamos apresentar essa proposta. Esta casa vai decidir. O final, a reforma vai ser votada pelo Congresso Nacional. Mas nós vamos participar da maneira como nós sabemos participar.
eu acho que devem ter percebido que eu fiz questão de não rebater nada que foi mencionado sobre o judiciário, perguntas feitas sobre o judiciário. Eu não estou aqui como juiz, estou aqui como membro do movimento de combate à corrupção eleitoral. Nós sabemos, nós temos um jeito de agir. O nosso jeito de agir, os senhores já conhecem. E na semana que vem nós vamos lançar uma nova convocação da sociedade brasileira para uma iniciativa popular. Sim, se a reforma não sair nesse ano, nós chegaremos aqui com milhões de assinaturas, certamente mais do que na ficha limpa. Por quê? Porque quando nós começamos, para terminar, deputado, quando nós começamos a coletar as assinaturas para a lei da ficha limpa, nós tínhamos a comunidade jurídica quase toda contra nós, dizendo que era uma heresia o que nós estávamos propondo. E eu entendo bem disso porque eu sou magistrado em 2004, quando eu ouvi pela primeira vez alguém falar que podia limitar a candidatura de alguém sem uma decisão transitada em julgado, eu pensei que estava diante de uma heresia. A minha primeira reação foi essa. Depois é que eu fui analisar, fui estudar outros sistemas em outros países e cheguei à conclusão. E assim como eu, a comunidade jurídica hoje, que virou nossa aliada durante todo o processo, a ponto de que 5 ministros do Supremo disseram que não só ela era válida, como devia aplicar logo. Então, foi muito difícil, porque os principais atores de um processo de coleta de assinaturas não estavam convencidos. Agora é diferente, porque os atores do processo estão todos convencidos. Na semana passada, os senhores devem ter visto, alguns pelo menos, que nós lançamos um manifesto com 113 organizações contra o Distritão. Foi coletado em um dia aquelas assinaturas. Se nós quiséssemos passar uma semana, nós íamos ter mais de 1000 organizações do Brasil inteiro. A sociedade civil brasileira sabe que o caminho não pode ser voto distrital e que temos que pensar como colocar a lista pré-ordenada e o financiamento público com critérios de controle. E fazendo isso, nós somos capazes de facilmente convencer a sociedade. Nós já temos essa experiência. Nos fóruns de que a gente participa, quando a gente debate com a comunidade diretamente, nós precisamos de minutos para mostrar que esse modelo é melhor. A sociedade compreende. Não compreende se a gente perguntar agora, sem falar, sem debater, sem explicar o que está em jogo. Eleitor, tem 3 alternativas. Ou as grandes empresas doam, ou você vai ter que doar, ou o Estado doa com controle e fiscalização. Depois, quando vai se mostrando as coisas, facilmente nós vamos, no final, é isso que tem acontecido. Inclusive aconteceu lá em Mato Grosso. Depois da plenária, com a sociedade civil, praticamente todos os pronunciamentos que nós ouvimos foram favoráveis a essas teses, da lista fechada e do financiamento público. Por isso nós não tememos o debate com a sociedade. E iremos coletar assinatura, querendo sim, torcendo sim, para que não seja preciso termos tanto trabalho quanto dá coletá-las até o final. Para que essa casa, e nós estamos abertos para conversar em qualquer momento, assim como estamos aqui hoje, voltaremos quantas vezes forem necessárias para a gente dialogar. Eu acho que está na hora de marchar, dá para construir consensos que vão ajudar de vez e vão ajudar principalmente esta casa, que vai poder sim contar com a legitimidade que é proveniente da única fonte de legitimidade, que é o contato direto com a sociedade na tomada de uma decisão tão importante como essa.